Acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do Progredir Infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seitonoi Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil e acesse sni.org.br. Programa Seitonoi na TV, a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá! Para magnetizar de boas vibrações o seu lar e a sua vida, está entrando no ar mais um programa Seitonoi, um modo feliz de viver. Hoje o preletor Enio Masaki Hara, a preletora Maria Assunta Vilela Peixe e o preletor Paulo Fujinaga ensinam que o amor é a exultação da alma. Nós aprendemos na Seitonoi que há um fio invisível, há uma ligação espiritual invisível unindo Deus, os antepassados, os pais e os filhos. No quadro Sou Feliz, Bianor Rodrigues Freitas nos revela como se curou de uma enfermidade nos pulmões e eliminou o vício do fumo. Porque quando eu conheci essa filosofia maravilhosa, eu estava internado no hospital, sendo operado de um pulmão direito, e com uma proposta dos médicos para 3 anos após operar o esquerdo. Fique conosco e absorva direto na alma o néctar das palavras de Deus, aquelas que tudo saram e tudo suavizam. Olá, feliz dia! Está entrando no ar o programa Seitonoi, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Fala a verdade, quando você escuta essa frase, você sabe que o nosso programa está iniciando, não é? Seja um mantenedor do nosso programa. Através dele, muitas pessoas transformaram as suas vidas, como é o caso da Patrícia, que conheceu a Seitonoi pela TV e também é mantenedora do nosso programa, não é isso, Patrícia? Em 2003, eu conheci o programa Seitonoi, na época eu passava de madrugada e eu fazia o cursinho pré-vestibular, né? E na época eu não frequentava nenhuma religião, eu já tinha passado por várias, mas eu não tinha nenhuma fixa. Parei e comecei a assistir. E eu me apaixonei. E isso pra mim foi muito importante, porque eu não acreditava muito em mim. Eu tinha estudado em escola pública, então assim, eu achava que eu ia ter dificuldade passando no vestibular. E aí comecei a assistir todos os dias o programa. Fiquei mais de 6 meses assistindo direto, todos os dias. E comecei a ter autoconfiança. Falei assim, não, eu dou conta, eu consigo, só de assistir os programas. Então aí eu falei assim, aí já mudou minha cabeça, não era se eu passar no vestibular. Quando eu passar no vestibular na Universidade Federal de Minas Gerais, que era a minha vontade, eu vou começar a frequentar essa doutrina, que é maravilhosa. Aí, logo quando eu passei no vestibular, passei em 4 universidades federais por ter começado a assistir o programa Seitonoi na TV. Então eu comecei a confiar em mim, comecei a ver que eu era filha de Deus. E logo quando eu passei, eu comecei a frequentar assiduamente. Frequento até hoje, fui a primeira da família. Então a gente entra ou pelo amor ou pela dor. Foi pelo amor, amo essa doutrina. Minha família toda hoje em dia frequenta. E hoje em dia eu sou mantenedora do programa Seitonoi na TV. E sou muito grata por isso. Seja você também um mantenedor do programa Seitonoi na TV. Acesse o site www.sni.org.br ou através dos telefones 0800 770 2600 ou para 0 operadora 11 5074 4180 de telefone celular. E transforme a sua vida e de muitas pessoas através da sua doação. Bianor Rodrigues Freitas apresentava problemas nos pulmões, resultado do vício do fumo. Veja como de uma só vez ele se curou e ainda abandonou o cigarro, aplicando o que aprendeu na Seitonoi. É o quadro Sou Feliz. Quando eu conheci essa filosofia maravilhosa, eu estava internado no hospital, sendo operado de um pulmão direito, e com uma proposta dos médicos para 3 anos após operar o esquerdo. E já se contam 25 anos, eu estou aguardando essa segunda operação, que jamais aconteceu, pela mudança da minha mente.
graças ao ensinamento da Seichonoye, eu me recuperei de todas as doenças, de um pequeno vício que eu tinha de fumar, através da Sutra Sagrada, a chuva de néctar da verdade, eu conscientizei que a doença não existe e que o vício não existe. E praticando a Seichonoye, com a Sutra Sagrada, a chuva de néctar da verdade, e a prática do Shinsokan, eu eliminei todas as doenças. E também gravei no meu subconsciente que a chave do sucesso está em 4 palavras: amar, perdoar, agradecer e ser útil. Graças a esta filosofia maravilhosa, que é o caminho da nossa vida, que é a salvação do mundo, eu me sinto hoje realmente rejuvenescido. Que há 25 anos atrás que eu conheci a Seichonoye, eu já me considerava um derrotado e que não serviria mais para viver. E através desses 25 anos, a cada ano eu estou mais jovem, porque realmente eu renasci quando eu conheci a Seichonoye. E graças a esse ensinamento maravilhoso, hoje eu tenho condições de orientar jovens e pessoas que esse é o verdadeiro caminho, é o caminho da verdade, o caminho da prosperidade e o caminho da felicidade. Deus nos orienta e nos protege a todos os momentos da nossa vida. E para que eliminamos todos os maus da nossa vida, é só mudar a nossa mente do negativo para o positivo. E através da mudança da mente, eu mudei inclusive o meu destino. E eu agradeço do fundo do coração o dia que eu conheci essa filosofia maravilhosa que é a Seichonoye e que eu receito para todas as pessoas. Passei por diversas religiões procurando a salvação. E quanto mais eu procurava, mais distante eu estava da salvação. Então a salvação, ela já existe desde que nós nascemos. Depende da mente de cada um. Quando nós cientificamos da verdade que somos filhos de Deus perfeito e maravilhoso e que a doença não existe, com certeza nós mudamos a nossa mente e servimos de exemplo para a humanidade que, conhecendo essa verdade, terá a felicidade que eu tive no dia que eu conheci a Seichonoye. Eu agradeço muito a Deus, a todas as pessoas que me levaram a esse caminho, agradeço a todas as coisas do céu e da terra e ensino e oriento para todas as pessoas que o segredo do sucesso está em 4 palavras: amar, perdoar, agradecer e ser útil. E eu receito aos jovens o livro Buscando o Amor dos Pais, A Verdade da Vida, o volume 7, A Verdade da Vida, o número 17, A Verdade da Vida, o número 25. Leia pelo menos 10 páginas desse livro, pelo menos uma vez por dia. Eu agradeço a Deus por essa grande oportunidade de poder estar aqui, com toda a felicidade, com todo o sucesso que eu sou hoje, depois que eu conheci a Seichonoye. Muito obrigado a todos por essa oportunidade e que todos tenham um sucesso maravilhoso, uma vida maravilhosa. O preletor Enio Masaki Hara, na companhia da preletora Maria Assunta Vilela Peixe e do preletor Paulo Yasu Fujinaga, traz à baila um assunto interessantíssimo. O amor é a exultação da alma. Acompanhe. Muito obrigado, alô Goiânia, muito obrigado a todos vocês. E o Piqui, hein? Vem ou não vem? Muito obrigado a todos vocês que assistem o programa da Seichonoye nesse modo feliz de viver. E hoje aqui, 2 convidados especiais, professor Paulo Fujinaga. Tudo bem, professor? Tudo bem, graças a Deus. Obrigado por ter vindo, né? Eu que agradeço essa oportunidade. Tudo bem lá em casa? Tudo bem, graças a Deus. Quantos filhos? Um filho. Um filho só? Economizou, né, professor? Poxa vida, hein? Muito obrigado, hein? Obrigado. Professora Maria Assunta Vilela Peixe, tudo bem? Tudo bem, obrigada, Enio. Muito obrigado. Muito obrigada. Quantos pela filhos, oportunidade. professora? É um casal de filhos. Um casal de filhos? Isso. Tá certo. Um está com Deus, um está conosco. Tá certo. Um casal de filhos, um com Deus e um conosco aqui. Tá certo, então. Muito obrigado.
Hoje o livro é Meditando sobre a Vida. Meditando sobre a Vida. E aqui também tem um dos capítulos bastante interessantes que fala sobre esse relacionamento de pai com filho, pais com os filhos, filhos com os pais, os sentimentos com que se faz as coisas, de quando que a obediência tem que ser feita com amor ou tem que ser forçada. Se a gente vai falar sobre esse assunto, tudo bem, professor? Tudo bem, graças a Deus. Quando que conheceu o Seitianoye, professor? Faz 35 anos. É? Conheceu através dos pais? Através dos meus pais. Olha que bom, hein? Coisas boas aconteceram? Coisas boas aconteceram. Quando eu conheci a Seitianoye, realmente eu pensei, puxa, todo mundo devia de conhecer, porque faz as erradas, não acerta nas coisas porque não conhece, né? Tá Se certo. aprender, vai tudo bem. Tá certo. Professora Maria Assunta, nossa Seitianoye fala muito sobre os filhos estar sempre amando os pais, reverenciando os pais, viver em harmonia com os pais, né? Sim. Mas de vez em quando, entre aspas, vai que os pais erram. E nessa hora, os filhos têm o direito de criticar ou não? Qual que é a orientação? A orientação que o professor Masaharu Taniguchi dá neste livro, página 67, dedicação filial não significa obediência forçada, e sim manifestação de amor. Respondendo a sua pergunta, Enio, os filhos não devem absolutamente ter agressividade com os pais, cobrar dos pais, né? Achar que eles erram. Na verdade, os jovens, eles têm seus próprios pontos de vista. Os pais também têm seus próprios pontos de vista. Então, o equívoco que há no relacionamento pais e filhos é quando não há um diálogo, um entendimento de ouvir, aquela boa vontade de ouvir, não é? Até porque os pais vieram antes, têm muito mais experiências, né? Como os professores universitários, o professor Taniguchi diz aqui, também tem muito mais experiências. Mas isso não quer dizer que eles também não se equivocam, que eles também não tenham suas dúvidas, os seus eventuais erros, né, durante a sua vida. Mas isso não dá direito ao jovem a vir de uma forma assim, cobrando e destratando os pais até os próprios professores em função do seu próprio ponto de vista. Importante é ele também entender que por ter pouca vivência, ter vivido menos, né, menos tempo, ter poucas experiências, ele também precisa ouvir os seus superiores. Então, nessa conduta de harmonia e de respeito à individualidade e até ao próprio elo, porque nós aprendemos na Seitianoye que há um fio invisível, há uma ligação espiritual invisível unindo Deus, os antepassados, os pais e os filhos. Por aí só já percebemos a importância da harmonia e daquela gratidão, não é, filial? Tá certo. Professor Fujinaga, vai que um pai tem uma ideia lá meio doida, que não está muito certo. Filho, faz assim. Putz, meu pai bebeu hoje, tomou todas. Se a ideia do pai não está certa, o filho tem que obedecer essa ideia, entre aspas, errada? Bom, aprendendo na Seitianoye que a voz dos pais é a voz de Deus. Então, na verdade, se a gente receber aquela palavra como palavra agressiva ou palavra errada, mas se ver do lado de Deus, faz uma tradução naquela palavra lá, então, na verdade, ele está querendo demonstrar amor para nós. Então, se entender dessa forma, logicamente, aquele absurdo que poderia ser absurdo não vai ser. Por quê? Porque a mente se comunica. Então, quando a gente rejeita, aquilo volta sempre para nós. Então, quando achamos que o pai é agressivo, o pai é bêbado e está contra ele, então isso como reflexo, ela volta e vai. Então quando a gente pensa, não, ele bebeu por quê? Porque ele quer demonstrar amor, mas não consegue, então daquela forma ele está tentando passar o amor. Então quando sabe que dentro dele existe o amor, então vai acontecer que a mudança no pensamento do pai e você vai receber a palavra do jeito que você deseja. Tá certo. Como corresponder a esse amor dos pais, que às vezes bebe, que não é para dar mau exemplo, mas às vezes é uma manifestação até de amor, por exemplo, né? Amor no sentido de, puxa vida, eu amo tanto os meus filhos, talvez eles não me ajudam, coisa, então fica triste por isso e acaba bebendo, né? Mas como corresponder a esse amor, professor? Os filhos, principalmente quando chegam a Seitianoye, que participam de um seminário nas academias de treinamento espiritual,
que despertam por esse grandioso amor dos pais, eles compreendem que muitas atitudes dos pais, que parecem ser atitudes tiranas, severas, autoritárias, muitas vezes, como disse o professor Paulo, é um amor, mas ainda é um amor que está encoberto. E o filho, quando vem a Seitchenolye, ele entende esse amor que, digamos assim, está virado do avesso, mas é um amor, e ele entende que o papai, naquele momento, se ele tem um problema de bebida, um vício, alguma coisa, é porque ele está com uma tristeza muito grande. Então, a forma de ajudar esse pai não é xingando, criticando, apontando, se envergonhando. É lembrando sempre do que nós dissemos. Um fio invisível une Deus, antepassados, pais e filhos. Então é importante que, embasado nisso, tendo isso, os filhos vejam o amor dos pais, o amor dos pais com que nos criaram, né? Nos esperaram, e ter assim aquele carinho profundo, vendo o amor dos pais, que esse é inerente. Aí sim, pode ajudar esse pai, pode fazer com que esse pai sinta o amor dos filhos, e sentindo o amor dos filhos, pare de sentir necessidade de trazer coisas de fora, por exemplo, como a própria bebida, para poder se preencher. Então, é sempre o amor que cura, tanto dos pais para os filhos, como dos filhos para os próprios pais. Só tem um exemplo para dar, para esclarecer, para ficar mais fácil para mim entender isso aí, professora? Eu ouvi bem recentemente assistir um jovem dar o seu relato, um jovem maravilhoso, e ele deu com tanta emoção que fez todas as pessoas presentes chorarem muito. E ele estava dizendo, porque o relato, quando é dito por um jovem, é a vivência dele, a ótica dele, é o ponto de vista dele. E ele diz que desde criança foi uma pessoa muito tímida, muito retraída, não ia bem na escola, tinha assim bastante dificuldade. E o pai muito autoritário, o pai muito bravo, o pai muito durão, o pai muito severo. E o pai muito exigente. E ele ficava muito triste com isso. Quando ele se tornou jovem, adolescente, essa apatia ou essa timidez se transformou numa grande rebeldia contra o pai. Aí ele já estava maduro, grande, né? Podia enfrentar o pai. Então, se o pai falava alto com ele, ele falava mais alto com o pai. E ele diz, quem sofria com isso, como disse o professor Paulo, né? Tem pai, tem mãe, tem filho. Quem sofria com isso era justamente, ele dizia, a minha mãe, que a mamãe é preletora da Seitchenolye, e a mamãe orava diariamente para que aquela situação se resolvesse. E um dia a mãe o convidou. Filho, vá a um seminário na academia de treinamento espiritual aqui em Ibiúna. E o filho não aceitava. Mas a mãe orando sempre, jamais deixando de orar. Um dia ele disse que ele falou para a mãe disse para ele, se você aceitar ir a Seitchenolye lá e não gostar na academia, nunca mais eu falo na Seitchenolye para você. Eu fecho a tampa, não falo mais de Seitchenolye. E ele foi. E ele foi e disse que lá, com a prática de purificação da mente, com as palestras sobre a gratidão aos pais, sobre os relatos que ele ouviu, as orações de gratidão aos antepassados, foi despertando nele esse grande amor, esse lado espiritual, que ele via o pai apenas como uma pessoa que o incomodava, mas ele foi sentir aquele grande amor, aquele elo divino que há entre pais e filhos. Então ele disse que naquele momento ele decidiu, eu vou chegar em casa, eu vou abraçar meu pai. E ele disse que fez isso, chegou em casa, abraçou o seu pai, deu assim muitos abraços no pai, pediu perdão ao pai, entendendo que aquela severidade, tudo aquilo como o professor Paulo colocou, aquela severidade, aquela braveza do pai, é porque eu amava muito, né? E não sabia exteriorizar de outra forma. E ele entendeu isso, o ponto de vista do pai. Então, em se colocar no lugar do pai, isso é muito importante. E ele disse no final do relato, através dessa experiência, hoje nós somos os melhores amigos, nós que nem podíamos nos olhar. Eu tenho muita felicidade, ele disse, porque a minha mãe hoje está muito feliz, eu estou muito feliz, meu pai está muito feliz. E no final ele fechou com essa frase que fez com que nós chorássemos muito, porque um jovem dizer isso toca muito o coração. Ele disse assim, pais, não desistam nunca dos seus filhos. Não desistam nunca dos seus filhos. Então, fica esse recadinho. Procurem uma academia de treinamento espiritual. Participem de um seminário.
sintam a grandiosidade da nossa vida, que é vida espiritual. Não é esse corpo, o pai está lá, a mãe está aqui, o filho está ali. É a essência divina que está dentro de nós e que se manifesta ao participarmos de um seminário, de palestras. E temos assim uma renovação, um despertar espiritual, não é? É uma renovação da consciência. Para você que está em casa agora, fala, seminário, onde que tem seminário? www.sni.org.br, e nesse site você encontra então a programação dos eventos que são realizados nas 4 academias da Seiichi Onoye do Brasil. Professor Paulo, a princípio, né, todos os pais manifestam um amor enorme para com os filhos, mas parece que em alguns casos esse amor não é correspondido aos pais. Como que faz? E por que isso ocorre? É porque logicamente não conhece, né, que o seu filho é filho de Deus. Então, age de uma maneira que o filho vai revoltando cada vez mais. Então, eu tenho um caso, por exemplo... Mas eles criam com amor, né? Todo pai cria o filho com amor. Só que a maneira de expressar o amor, né? Então, é importante conversar, porque aqui nesse livro diz assim, amor, dedicação filial é um sentimento muito positivo, porque expressa o vínculo entre pais e filhos baseado no amor, né? Sim. Então, quando se conversa, se entende. Mas muitas vezes, às vezes, né, muitas vezes nós, por exemplo, fomos educados de uma maneira. E às vezes queremos educar da mesma maneira. E hoje já muitas vezes não funciona da mesma forma. Sim. Então o que acontece? Antigamente dizia que só com o olhar dos pais a gente já sabia o que ele queria dizer, né? Mas hoje, se agir dessa forma, já pode pensar assim, ou ele não gosta de mim, ou ele quer pegar sempre no meu pé. Então, quer dizer que não dá para aceitar aquilo como amor, né? Tá certo. Então, quando aplica, vamos dizer, quando na Seiichi Onoye ensina como é que deve expressar, então, conversando, logicamente. Então, tem um caso, por exemplo, de um garoto, não vai bem na escola, só tira 0, por exemplo. Aí o pai tenta dar um jeito porque ele não conseguiu estudar. Então está fazendo de tudo para o filho ser alguém na vida através do estudo. E ele não consegue tirar nota boa, não consegue aprender. Então aí cada vez o pai vai ficando nervoso, vai agredindo ele, vai pegando no pé. Então o que vai acontecer? Vai acontecer que ele vai revoltando cada vez mais, né? Então, na verdade, quando os senhores que estão ouvindo a Seiichi Onoye, por exemplo, compra um livro de Educação do Filho de Deus, por exemplo. Então aí vai falar, não, eu quero que você estude porque você é inteligente, você está tirando 0 agora, mas não se preocupe, abaixo de 0 não existe. Tem 100% de esperança para tirar nota 10, né? Então começa a elogiar e começa a mostrar para ele que não é tão difícil. Tá certo. Né? Então é só chamar atenção ou só pedir, é uma forma que ele vai cada vez pensando, acho que eu não presto, acho que não tenho condições de, vamos dizer, de ir bem na escola, aprender. Então, é a maneira de ensinar que ele tem capacidade. Então, dizendo dessa forma, com carinho e amor, aí o filho vai começar a entender. E muitas vezes não corresponde por causa disso, da maneira de falar. Então, é o amor expressado sem sabedoria, entre aspas. Isso, exatamente. Tá certo. Então, repreender com severidade não é o caminho. Não é o caminho. Repreender com amor, sim. Com amor. Tá certo. Como o senhor, e com relação ao filho? O senhor, por exemplo, o senhor como pai lá, filho, elogia bastante, vai catar coquinho. Quando ele estava nos primeiros anos da escola, então eu combinei com ele o seguinte, que se você quer que eu lembro, que tem que fazer lição, porque, logicamente, sempre, quando volta da escola, tem lição para fazer. Quer que eu lembre, ou você é responsável, não precisa eu lembrar que você vai fazer, sem eu falar nada. Falou, pode deixar. Né? Então, aí o que aconteceu? Ele foi, assim, responsável, né? Então, eu nunca pedi assim, tem que estudar, tem que fazer lição. Ele estuda, quando tem que varar à noite, ele vara e ele vai embora. Que benção, hein? Que bom. Então, isso também eu expliquei que, às vezes, tem crianças que os pais não ligam. Então, vai jogar bola, brinca, e os pais não estão nem aí. Outro pai pega no pé. Então, qual deles é o certo? Bom, no começo, aquele que o pai pega no pé para estudar, às vezes fica revoltado. Isso. Mas aquele que estava livre, quando chega lá 20, 25 anos,
às vezes ele não consegue emprego, ou às vezes ganha salário mínimo, outro já formou faculdade, está ganhando bem. Então aí o outro vai cobrar do pai, puxa, por que meu pai não insistiu, não pegou no meu pé quando eu era criança? Então tem esse lado, vamos explicar esse lado. A criança entende, puxa, então aquele que os pais não pegam no pé, né? Então no futuro vai ter as consequências. Tá né? certo. Professora, todo pai é maravilhoso, toda mãe é maravilhosa, todos os filhos são maravilhosos. Sim, na Seita Onê nós aprendemos que todas as pessoas são filhas de Deus, todas são essencialmente perfeitas. Então, são maravilhosas realmente. Mas posso falar das cinco palavrinhas, 5 expressões, perdão, 5 desejos fundamentais do ser humano, que isso é que falta bastante ser manifestado nas famílias. É o ser amado, o ser elogiado, ser reconhecido, ser útil, ser livre. Quando nós vivenciamos isso em família, uns com os outros, as carências vão embora, as rebeldias desaparecem, porque todos estão assim, felizes, um contemplando a felicidade do outro. Maravilha, muito obrigado. E assim então encerramos a participação no programa da Seita Onê, esse modo feliz de viver. Nosso muito obrigado ao professor Paulo Fujinaga. Obrigado pela orientação, pelas dicas aí. Obrigado à professora Maria Assunta Vilela Peixe. Obrigado pela orientação, pelas dicas. Obrigada. E a você, um forte abraço de toda a produção do programa da Seita Onê, esse modo feliz de viver. Muito obrigado. Depois de tanto aprendizado, nada melhor do que continuar em sintonia elevada através do nosso momento de reflexão. Palavras positivas e fisionomia alegre abrem a porta da felicidade. Muito obrigado. Palavras de Luz 2006. Parabéns! De agora em diante você será com certeza cada vez mais cheio de sorte. Somente fatos benfazejos acontecerão e sua família terá cada vez mais saúde, com certeza, viu? É isso que você encontra sempre no programa Seita Onê, um modo feliz de viver. Mandando para longe todo e qualquer pensamento negativo, vamos agora então ao nosso momento de oração. Muito obrigado pela sua companhia. Oração para transcender a treva. Deus é luz infalível que ilumina os passos do homem nos momentos em que ele passa pelos trechos escuros da estrada da vida. Se você está prostrado pela tristeza, enxugue o pranto, levante os olhos e veja a luz de Deus. Se você se perdeu na treva, levante os olhos e veja a luz de Deus. Você encontrará infalivelmente consolo, alegria, o caminho certo e a coragem para prosseguir. Deus não está num lugar longínquo, e sim bem perto, dentro de você. Para transcender a treva, mentalize o seguinte: sou filho de Deus. A luz de Deus está dentro de mim e me orienta. A luz de Deus é a luz da sabedoria. E onde a luz da sabedoria incide, jamais pode permanecer em treva. Agradeço a orientação da sabedoria de Deus. Muito obrigado.